Amém. Glória a Deus. Não sei qual foi a motivação central que te trouxe aqui essa noite, mas espero que tenha sido pelo Senhor, para o Senhor, que o nome dele seja sempre exaltado através das suas ações. Nós, nos 2 últimos cultos, meditamos sobre a vida do servo, a característica do servo. Eu queria recapitular com você essas características do servo ali, ó. Foi de 2 domingos atrás, nós vimos sobre as características do servo. E nós vimos que, no caso aqui falando de Estevão, já vamos voltar lá. Estevão é alguém que, uma das características dele é aquele que ele obedece ao Senhor sempre, e não apenas quando lhe convém. Não é? Nós aprendemos que a pessoa que obedece quando lhe convém, ele não é alguém obediente, ele é só apenas alguém esperto, que vê na oportunidade da fala de outra pessoa e diz, não, vou obedecer, mas é porque lhe convém. E o servo não, ele obedece a Deus sempre. Nós aprendemos que mais uma característica do servo é que ele tem um bom testemunho, que ele precisa zelar pelo seu bom testemunho. Nós vimos sobre a vida de Estevão, e isso, que ele era alguém que tinha um bom testemunho diante da congregação. E vimos também que Estevão, ele foi convocado por Deus através dos seus pastores, a equipe de 12, o colegiado, né, os apóstolos que ali estavam, designaram a Estevão juntamente com outros 6 diáconos, obreiros, servos, para que fossem então distribuir alimento entre os necessitados, e eles obedeceram. Então essas são as características do servo. Já a semana passada nós vimos sobre a vida do servo. E a vida do servo, nós vimos que a vida do servo não tem acaso. As coisas na vida do servo de Deus não acontecem por acaso, mas em Deus nós temos sempre um propósito. Vimos também a semana passada na vida de Simão, que ele é da cidade de Cirene, que um servo de Deus é um servo em tempo integral. Nós somos servos de Deus em tempo integral. Ele pode nos despertar de manhã, pela madrugada, para a oração. Ele pode nos chamar para falar dele para outra pessoa, o vizinho, ou alguém hospitalizado, um detento, um carente que esteja necessitando, né, uma pessoa carente que esteja precisando dessa palavra. O servo é servo de Deus em tempo integral. Como o vídeo que nós vimos também, aquilo que nós temos nas mãos, se é lá na faculdade, se é no trabalho, se é entre os parentes, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, devemos agir como servo de Deus em tempo integral. Vimos também que um servo de Deus, ele abençoa gerações. Seus filhos, a sua prole e as pessoas que estão à sua volta são abençoados quando um servo e uma serva de Deus decidem ouvir e obedecer ao Senhor. E por último, nós vimos semana passada que a vida do servo de Deus é seguir a seu Senhor. Quando Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia após dia tome a sua cruz e me siga. Não é? Então o servo de Deus, a vida dele é seguir ao seu Senhor. Amém? Esse foi um apanhado geral então dos 2 últimos cultos, e nós vamos hoje mais uma vez meditar sobre essa questão de sermos ou não servos de Deus. E convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 7. Do versículo 51 até o versículo 60. E o tema de hoje é servos cheios do Espírito Santo. Um amém já foi encorajador para que o pregador continue pregando aqui, né? Mas a pregação de hoje nós vamos estar falando de servos e servas cheios do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Quem é cheio do Espírito Santo, ele transborda. O salmista, ele disse, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice
Transborda com palavras de gratidão, de aleluia, de amém, de glória a Deus, amém? Amém. Opa! Vamos acordar, manda o frio embora. Atos capítulo 7, a partir do verso 51, veremos aí a vida do servo Estevão, diácono. Diz assim, olha só o que ele estava falando para as autoridades religiosas da época. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Olha a mensagem de Estevão para as autoridades religiosas da época. Versículo 53. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não a guardastes. Diz assim no verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os seus dentes contra ele. Imagine uma pessoa nervosa que contrai os músculos da face, rilhando os dentes. Assim eles estavam ouvindo a pregação de alguém cheio do Espírito Santo. A pessoa fica incomodada. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, pessoas que estão resistindo, elas ficam iradas. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém por essa leitura? Vamos ver então a vida de servos de Deus cheios do Espírito Santo. Aqui, o que nós estamos estudando é a vida desse homem chamado Estevão. E esse homem chamado Estevão, ele tem o capítulo 6 e o capítulo 7 falando sobre a vida, sobre a história dele. O capítulo 7, desde o versículo 1 até o versículo 53, é uma exposição que Estevão faz, começando por Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, até chegar a Jesus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, como ela age? Como é a vida de um homem cheio do Espírito Santo? Alguns pensam que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é alguém esquisito, é alguém que tem atitudes estranhas, é alguém assim, diferente dos demais, do ponto de vista físico, ou do ponto de vista de atitudes, trejeitos ou características físicas que o diferenciam dos demais. Mas Estevão, nós podemos ver, ao estudar a vida dele, que Estevão
era cheio do Espírito Santo, como diz a palavra, e uma das características dele, por ser cheio do Espírito Santo, ele era alguém que conhecia a palavra de Deus. E para você saber se você é um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, veja se você é alguém que está se enchendo com a palavra do Senhor, se você está se alimentando com a palavra do Senhor. Com qual periodicidade você lê a palavra do Senhor? Gostaria que você pensasse, uma vez por semana, aos domingos, 2 vezes por semana, porque você frequenta a célula, 3 vezes por semana, porque você vem na reunião de Talmidim. Aliás, amanhã não tem reunião de Talmidim. Pois é. Então, amanhã não tem reunião. Se alguém espera fazer a leitura apenas e tão somente nesse dia, então só ficam 2 vezes na semana para fazer a leitura. Mas o servo e a serva de Deus, que é cheio do Espírito Santo, é alguém que tem contato com a palavra do Senhor, é alguém que lê a palavra do Senhor, é alguém que estuda a palavra do Senhor. Como anda a sua leitura bíblica? Você está fazendo um plano de leitura bíblica? Você lê. Quantos aqui estão fazendo o plano de leitura bíblica? Olhe para o lado e veja quantas mãos estão levantadas, por favor. Olha assim, que coisa mais linda. Isso é uma bênção, deveria ter sido gravado isso. Uma bênção, graças a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter contato com a palavra do Senhor, porque o servo que é cheio do Espírito Santo, ele deseja ler a palavra do Senhor. Eu não conheço ninguém que seja cheio do Espírito Santo e que não lê a Bíblia. Pastor, eu sou alguém assim, eu tenho muito de Deus para dar, mas a Bíblia assim, quando eu vou ler a palavra do Senhor, o sono me pega, eu não consigo ler, eu não leio, na verdade até leio, mas às vezes não entendo, então eu não leio mais. Olha, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu não conheço. Porque nós somos cheios do Espírito do Senhor, e quando assim o somos, quando o Senhor nos enche, há um desejo em nós de buscar mais do Senhor, entendimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, Jesus é a palavra. Então nós precisamos estar em contato com a palavra. Você pode acompanhar ou anotar esse texto, 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, tem obreiro do Senhor que pode estar sendo reprovado nesse quesito. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Se você quiser mostrar para a pessoa que está ao seu lado que você é alguém que domina bem a palavra da verdade, encontre aí na sua Bíblia rapidinho o livro de Mateus, assim, olha como eu encontrei rápido, e mostra para a pessoa que está ao seu lado. Olha aqui, rapidinho, já encontrei, está aqui, Mateus. Aleluia. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia também. Mateus capítulo 10. A agilidade com o celular não é tão válida, viu? Tudo bem. O celular assim pode ser utilizado, mas não é tão válida ali para a leitura bíblica. Mateus 10, a partir do verso 16 até o verso 19, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. E quando vos entregarem, não é se vos entregarem, quando vos entregarem
não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Amém? Naquela hora o Espírito Santo do Senhor nos dará a boca, a palavra, e nos conduzirá a toda a verdade, que nós possamos então transmitir a palavra. Estevão estava diante das autoridades da época, autoridades religiosas, que oravam para que o Messias viesse, para que o Filho de Deus viesse. Quando o Filho de Deus veio, eles rejeitaram. E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começa a expor, do versículo 1 até o 53, é uma exposição cronológica dos fatos bíblicos, e levando o povo a entender que eles estavam rejeitando o Filho de Deus. E com autoridade ele pregava, cheio do Espírito Santo do Senhor, ele pregava. Quem é cheio do Espírito Santo tem a palavra do Senhor. E isso, eu sempre, ao conversar com os irmãos, principalmente na reunião de Talmidim, ao conversar com os irmãos, eu digo, quando eu converso com uma pessoa, 2 minutos, 3 minutos, é o suficiente para saber se a pessoa tem lido a Bíblia ou não, se essa pessoa está em contato com a palavra do Senhor ou não. Porque uma pessoa que está em contato com o Senhor, está cheia do Espírito Santo, fica notório no jeito de ser, no jeito de falar. Busque esse conhecimento do Senhor, busque ler a palavra do Senhor. Do contrário, meu irmão, não existe servo do Senhor que não sabe a vontade do seu Senhor. Um servo que não sabe a vontade do seu Senhor, ele não está servindo ao seu Senhor. Então nós precisamos ler a palavra. Pastor, a minha agenda diária é muito apertada, é trabalho, é família, é estudos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos nos firmar na palavra. Pastor, mas eu não consigo, não tenho tempo. Vamos para a palavra que diz assim, que há um tempo determinado para todo propósito. É só questão de organização. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Então primeiro ponto que nós precisamos meditar hoje é que nós, como servos cheios do Espírito Santo, precisamos conhecer a palavra, precisamos ler a palavra do Senhor. Segundo ponto que nós podemos ver aqui hoje é que Estevão, cheio do Espírito Santo, era um homem de coragem. Era um homem de coragem. Olha, versículo 51, ele diz: homens de dura serviço, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Então esse texto fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele teve coragem para confrontar o pecado, ele teve coragem para levar aquele povo que ali estava a entender que o nível que eles estavam vivendo estava bem aquém, bem menor daquilo que o Senhor tinha preparado ou tem preparado para os seus servos. Então ele fala com autoridade. Nós precisamos, meus irmãos, nos encher do Espírito Santo para que possamos nos posicionar no momento que é preciso se posicionar. Existem pessoas que não têm coragem. Eu não tenho coragem de falar no meu trabalho que eu tenho a minha fé em Cristo. Eu não tenho coragem de falar lá na faculdade, principalmente na faculdade, né, onde se é muito combatido ideias, a razão, a lógica, ela confronta com a fé, e aí então pessoas ficam com vergonha de se posicionar. Mas quem é cheio do Espírito Santo tem coragem e se posiciona quando precisa. Pastor, eu tenho assim uma certa resistência, nem na minha família o pessoal não sabe assim que eu tomei uma decisão porque eu não sei o que vai acontecer. Coragem.
Diga para duas pessoas: tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. Coragem para se posicionar. Coragem para dizer quem é o teu Senhor. Quem é o que governa a sua vida. Quais são os princípios que você tem. Quais são os princípios que estão regendo a sua vida. Se você vive por aquilo que você julga que é correto, ou por aquilo que você aprende na palavra do Senhor. Coragem. Estevão estava naquele momento diante de autoridades, e com coragem que veio do Senhor, cheio do Senhor, da presença do Senhor, ele olha para aquelas autoridades e diz assim: vocês estão fazendo o mesmo que os pais de vocês fizeram. Os pais de vocês apedrejaram todos os profetas que Deus enviaram, e vocês fizeram o mesmo com Jesus Cristo. Vocês se tornaram traidores e assassinos. Olha a mensagem que Estevão fala para aquele povo que ali estava. E aquele povo que ali estava pensava que estava agindo em nome de Deus, que eram alguém que representavam Deus aqui na terra. Eram os religiosos que estavam enganados. Por isso que nós não estamos interessados em formar religiosos. Nós queremos sim que haja em nosso meio discípulos com coração de servo, obediente ao Senhor. Religioso dá a vida pela religião, mas o discípulo dá a vida pelo seu mestre, dá a vida por Jesus. E Estevão, então, usado por Deus, fala dessa forma. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 7 até o verso 14. Segunda Timóteo capítulo 1, do versículo 7 até o verso 14, diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Esse espírito Deus não nos deu, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, ou as boas novas. Versículo 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O servo cheio do Espírito Santo é alguém que tem coragem. Você tem coragem de falar de Jesus, do Evangelho, da palavra para teus amigos? Ah, pastor, se eu for falar, a minha ficha está suja, viu? Se eu for falar, olha, estou meio que feio na foto. Está meio complicado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja usado e ousado. Tenha coragem. Porque as pessoas sem Cristo estão perecendo.
E o triste, muitas vezes, à nossa volta. Pessoas à nossa volta estão, em algumas delas, partindo, e nós, o que estamos fazendo? Precisamos de coragem para falar de Jesus às pessoas. Que você seja esse servo, essa serva de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem coragem de falar do Senhor. Amém? Amém. Versículos 55 e 56 de Atos 7. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse terceiro ponto fala de uma visão espiritual. O servo ou os servos de Deus precisam exercitar uma visão espiritual. Estevão estava diante das autoridades. Se ele fosse olhar apenas com os seus olhos naturais, ele ficaria retraído, amedrontado. Mas a palavra do Senhor diz que ele olha para as autoridades? Não. Ele olha para aquela multidão que estava à sua volta, rilhando os dentes. É isso? Não. A palavra do Senhor diz que ele olha aos céus. Ele olha em direção ao Senhor. E muitas pessoas estão olhando apenas e tão somente na direção humana, olhando as situações que estão à sua volta e se esquecem de que o Senhor nos dotou de uma visão espiritual que vai além daquilo que nós enxergamos. A palavra do Senhor diz que nós vivemos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Por aquilo que eu creio. E o que é que você crê? Aquele que está cheio do Espírito Santo tem a palavra, crê na palavra do Senhor. Quem não tem, não está cheio do Espírito Santo, não lê a palavra do Senhor, olha para a circunstância à sua volta, diz: o tempo está passando e os meus sonhos estão se esvaindo, tudo aquilo que eu imaginava não está acontecendo. Por quê? Porque está olhando apenas para o momento. Se você é um servo de Deus, serva de Deus, encha-se com o Espírito Santo do Senhor e olhe, aprenda a enxergar com os olhos de Deus e não apenas e tão somente com aquilo que estamos enxergando no momento. O que enxergamos no momento, a tentativa muitas vezes é frustrante, é de nos frustrar, é de nos desanimar. O líder de célula, se ele olha apenas para os discípulos com os olhos naturais, diz: olha, ainda vai mais 2 ou 3 anos para que um auxiliar se levante. Mas um líder de célula cheio do Espírito Santo do Senhor começa a olhar para as vidas e dizer: Senhor, eu já posso ver o brilho da glória do Senhor na vida desse irmão, dessa irmã, que o Senhor está usando e vai usar, está levantando e vai levantar com autoridade, cheio do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Isso só quem é cheio do Espírito Santo consegue visualizar aquilo que outros não veem. Aquilo que outros não veem. Que eu e você possamos agir dessa forma. Vamos lá fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A carne ou a carnalidade, essa nossa vida aqui na terra, passageiro. Temos um tempo de vida aqui nessa terra, cujo os dias estão contados pelo Senhor, e esses dias viveremos, e não além disso. Mas e a eternidade? Nós temos uma eternidade, e se nós meditarmos apenas e tão somente nos dias de vida que estamos vivendo aqui na terra,
nos esqueceremos de vislumbrar a eternidade. Talvez, como aquele homem de uma parábola que o Senhor Jesus contou, dizendo que aquele homem juntou para si muitas riquezas, e quando chegou um tempo em que ele prosperou muito, ele tinha muito, ele disse: não tenho nem aonde guardar, eu terei que fazer outros celeiros maiores para conter tudo aquilo que tenho. Agora chegou o momento de comer, chegou o momento de beber, chegou o momento de viajar, é isso. E o Senhor disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Existem pessoas, e eu converso e provoco algumas pessoas nesse sentido. Quais são os teus sonhos? E a pessoa tem sonho de ter um carro melhor, uma casa melhor, uma aposentadoria melhor, uma casa ou na praia ou no sítio, não sei aonde. E que mais? Mais do que isso, pastor? Claro! Que mais? E não tem nada no sonho desse homem, dessa mulher, que diga assim: olha, eu almejo ganhar vidas, ganhar os meus familiares para o Senhor. Eu quero ver toda a minha família cheia do Espírito Santo, que a minha casa, eu possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vejo algumas pessoas assim. Por quê? Porque não estão usando a visão espiritual, apenas estão olhando para o natural. Lógico, meu irmão e minha irmã, prospere o quanto Deus te permitir, cresça e prospere mesmo, mas o teu coração não deve estar nas riquezas. O nosso coração deve estar sempre no Senhor, a nossa confiança deve estar no Senhor, que os nossos maiores e melhores sonhos estejam em cumprir o propósito que Deus nos chamou para cumprir, e não apenas os nossos sonhos, mas que os sonhos de Deus venham sobre mim e sobre cada um de nós, que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Amém ou não amém? Só assim somos felizes. A felicidade está quando eu estou no centro da vontade do Senhor. A tristeza e a angústia está quando eu me afasto da vontade do Senhor. Por que tem pessoas tão angustiadas? Porque estão preocupadas apenas e tão somente consigo, com suas posses, com seus projetos pessoais, e Deus ficou em algum lugar, em alguma época da vida dessa pessoa, e agora ela está em carreira solo, vivendo apenas a sua própria vida, frustrada, mas obstinada. É isso que eu quero, é isso que eu quero, e as outras coisas, reino de Deus, quando eu me aposentar. Você sabe, irmãos, que eu já ouvi isso? Quando eu me aposentar, aí sim, aí eu quero me dedicar mais ao Senhor. Lembro, conheço a pessoa, e fazendo uma visão parcial aqui, periférica dos irmãos, eu não encontro essa pessoa aqui. Mas está aposentado. É um engano. Se eu tivesse um carro, pastor, então eu poderia, não ia faltar uma célula. Mentira. Porque quem não quer faltar célula, não falta mesmo a pé. Amém? Mesmo de bike, vai de bike, mas estou lá. Não, quando eu tiver, olha, pastor, aí sim, e ainda quero fazer um arrastão, levar meus vizinhos junto. Mentira! Porque se não faz agora, não vai fazer depois. Porque depois, com o carro ou com outros recursos que vier, aí a pessoa diz: mas agora eu posso visitar um parente na hora da célula, na hora do culto, eu posso fazer isso, aquilo. Tenha essa visão espiritual e consiga visualizar os sonhos de Deus para a sua vida, e não apenas e tão somente os seus sonhos. Viva a vontade do Senhor. Assim vive o servo e a serva de Deus, que vive em tempo integral o seu chamado, que tem como prioridade o seu Senhor. Assim vive, assim devemos nós viver. Último ponto que eu quero meditar com os irmãos, versículos 59 e 60 de Atos capítulo 7. Diz assim: e apedrejavam Estevão,
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Penso eu, que um dos maiores desafios da vida do servo e da serva de Deus é ter essa atitude que Estevão manifestou aqui no final da sua vida. No final da sua vida, Estevão teve uma atitude, um coração perdoador. Vem me dizer que é fácil perdoar quem te ofendeu, quem traiu sua confiança, quem te caluniou. Aí vão as obras da carne. Vai dizer que isso é fácil. Estevão orou como o meu mestre e o seu mestre, o meu Senhor e o teu Senhor orou. Ele disse, Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E agora Estevão, ele ora dizendo: Senhor, que não seja essa a razão para que eles venham a se perder. Senhor, não imputes a eles esse mal. E clamou ao Senhor, e ao clamar ao Senhor, a palavra do Senhor diz ali no final: e ele adormeceu. Levando pedradas. Como funciona adormecer? Morreu. Ele morreu. Algumas versões já trazem assim: e Estevão morreu. Adormeceu porque descansou no Senhor. Descansou no Senhor. Então nós vimos aqui que o servo cheio do Espírito Santo é alguém que tem um coração perdoador. Estevão, naquela hora, ele poderia reivindicar seus direitos. O que foi que eu fiz para que vocês me apedrejassem? Ou ele poderia dizer: o que foi que Jesus fez para que vocês o crucificassem? Mas um servo cheio do Espírito Santo não fica lutando as suas lutas, mas entrega ao Senhor. Não adianta eu e você tentarmos nos defender. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele quem tem cuidado de mim, de cada um de nós. Vingança é coisa de quem ainda não tem um coração de servo. Tem pessoas que são extremamente vingativas. Como que alguns dizem? Vingança é um prato que se come. Deixa estar. Vai chegar um momento. Minha hora vai chegar. Não vejo a hora. E fica maquinando, e fica guardando rancor. Uma pessoa rancorosa e não tem o coração de servo. Não está cheio do Espírito Santo. Está cheio da sua própria justiça. Está cheio de si mesmo, buscando os seus direitos. O servo, a serva de Deus, entregou os direitos ao Senhor, dizendo: Jesus, seja o meu Senhor, toma a minha vida e as minhas causas também. Deixa que Ele cuide de ti, de mim, de cada um de nós. Lança fora todo nível de mágoa, de rancor, de ressentimento que tem tentado paralisar. E Estevão, no final da sua vida, estava levando pedradas, estavam caluniando a Estevão, apedrejando a Estevão, e ele ainda ora e intercede por seus inimigos. Romanos capítulo 12, versos de 19, 20, eu vou ler o 21 também. Se você puder arrumar, fazendo favor, o 21 também. Diz assim, Romanos 12, de 19 a 21.
diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo, não está dizendo teu amigo, não está dizendo necessitado, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não fica maquinando mal, desejando mal, com sede de vingança, mas se encontra o inimigo passando por dificuldade, diz a palavra, dê a ele de comer, de beber, perdoe, porque assim você amontoará brasas vivas na cabeça de quem te ofendeu, e essas brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa fará com que ela pense assim: eu não entendo como que ele ou ela me perdoou, está me ajudando, logo eu que fiz o que desejei, o que falei, que caluniei, que traí, me ajudando como? O servo de Deus tem um coração perdoador. Romanos 12, ainda o verso 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu quero encerrar esse momento ainda lendo Mateus capítulo 5, a partir do verso 44. Mateus 5, a partir do verso 44. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mesmo em meio à agressividade, Estevão permaneceu firme, com uma paz inabalável, que é a paz que o servo cheio do Espírito Santo tem. Ele permaneceu dessa forma. Busque ler a palavra do Senhor, encher-se com a palavra do Senhor. Tenha coragem para se posicionar e falar com quem quer que seja sobre a sua fé. Exercite a sua visão espiritual e tenha um coração perdoador. Essas são mais algumas características, algumas atitudes que fazem com que o servo seja conhecido como um servo cheio do Espírito Santo. E não apenas e tão somente a pessoa que fala em outras línguas. Não aquela pessoa que diz, eu sonhei e quero te falar algo. Não apenas, não. Essas atitudes. Leia a palavra do Senhor. Tem coragem de falar da palavra do Senhor. Tem visão espiritual. É alguém perdoador e não rancoroso. Essa é a marca. Tem um coração obediente a Deus, aos seus líderes. É a marca de um servo cheio do Espírito Santo. Do contrário, fora disso, são apenas aventureiros, pessoas que estão sendo usadas muitas vezes para falar mal do pastor, do líder, da célula, do irmão, da igreja. Cuidado. Se veja como um servo cheio do Espírito Santo de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a palavra do Senhor. A
coragem do Senhor está sobre nós, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Haja dessa maneira, que eu e você possamos nos lembrar que existe uma realidade espiritual que vai além daquilo que nós estamos enxergando, e que nós possamos sempre ter um coração de servo perdoador.